Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Joseilton, professor de filosofia, e estou aqui para mais uma aula. Nossa reflexão de hoje é sobre o diálogo. Por isso, deixo uma pergunta inicial para você pensar: o diálogo pode ser aprimorado? Qual é a bandeira que você levanta? Em qual lado do muro você está? Em qual time você joga? Perguntas como essas, na maioria das vezes, servem para nos indagar sobre a nossa posição quanto a determinados assuntos. Talvez você não acompanhe política e nem queira saber sobre isso, mas já ouviu alguém dizer que é a favor ou contra o governo. Bem, isso em nossos dias é bem comum e faz parte do nosso dia a dia, e em muitos casos até determinam as nossas vidas. Chamamos isso em nossos dias de polarização política. Cada um escolhe um lado e luta contra o outro lado. Nessa briga, ninguém escuta ninguém. O outro sempre está errado. Desse jeito, concordamos que fica difícil progredirmos com algum diálogo, não é mesmo? Bem, a palavra-chave nessa aula é essa: diálogo. O diálogo é a chave para o início de qualquer relação. Uma definição da palavra diálogo bem interessante é: uma conversa entre duas ou mais pessoas, onde deverá sempre ocorrer uma troca de ideias para se chegar a um bom entendimento. Por isso, te convido a refletir sobre as contribuições da filosofia para a realização e o aprimoramento do diálogo. Nesse contexto, o diálogo pode ser considerado um grande desafio para os filósofos, pois favorece o encontro de opiniões diferentes e até mesmo contraditórias entre si. Diante desse assunto, destacamos um pensador alemão do século XIX que tratou um conceito que pode nos ajudar a entender como o diálogo pode contribuir positivamente para o aprimoramento das nossas concepções a respeito de determinado assunto. Observando a realidade em sua volta, o filósofo chamado de George Hegel concluiu que, tanto no mundo quanto no pensar, um determinado movimento se repetia. Para designá-lo, empregou o termo dialética. De acordo com esse filósofo, tal movimento começa com um confronto de situações ou ideias contraditórias e levava à construção de uma síntese, ou seja, resultava de uma nova situação ou ideia com semelhanças e também com diferenças em relação às duas anteriores. Hegel afirmava ainda que tal movimento, a dialética, recomeçava sempre que surgia uma nova situação ou ideia que contrariasse a síntese estabelecida. Esse novo confronto resulta em uma outra síntese, e assim sucessivamente. Hegel entendia que confrontar ideias diferentes podem gerar novas ideias. Quando aplicado ao diálogo, o conceito de dialética, tal como estabelecido por Hegel, mostra que perante as diferentes formas de se pensar a respeito de um assunto, não devemos simplesmente aceitar um e excluir os demais. Afinal, da diversidade de pensamentos podem surgir novas ideias, resultantes daquelas que existiam antes do diálogo. Desse modo, é possível concluir que cada ideia contém em si mesma algo que permanece e algo que se modifica no contato com outra ideia. Portanto, dialogar dialeticamente permite descobrir, por meio da reflexão e do respeito, o que duas ou mais ideias diferentes podem gerar quando se encontram. Assim, os pensamentos podem se tornar mais abrangentes, por meio de uma prática dialógica que nos permite atualizar maneiras de pensar e buscar a verdade, revisar teorias ou leis estabelecidas, contribuir para o bem comum. E então, o que achou, pessoal? Bem, seja você concordando ou não, podemos aprimorar nossas visões e concepções através do diálogo. Com isso, tenho certeza que você concorda.
Bem, pessoal, espero que essa reflexão tenha ajudado a vocês de alguma forma. Grande abraço a todos e até mais!